de nós estar estudando a encarnação, a grande aventura do espírito, a maior aventura do espírito. Já falamos diversas coisas sobre encarnação. E hoje, no domingo, nós falamos sobre 3 instrumentos para a promoção da reforma íntima. Ou seja, 3 instrumentos para a caminhada pela elevação espiritual, que foi o ecumenismo, o espiritualismo e o universalismo. E eu acabei no domingo falando o seguinte: esses instrumentos são instrumentos que precisam ser utilizados para libertar-se da ação do ego. E como nós já vimos, a ação do ego é construir realidades que são irreais, para que o espírito acredita como real. Então, o espiritualismo, o ecumenismo e o universalismo são instrumentos para se libertar da realidade criada pelo ego. Hoje nós vamos falar, como eu deixei prometido, sobre essa realidade. Como o ego cria realidades para o espírito. E como esse ego é programado para criar determinadas realidades para determinados espíritos. Então hoje nós vamos falar, vamos dizer assim, sobre aquilo que você acredita que é real. A ação do ego lhe conferindo uma realidade de vida. E vamos de falar como isso é construído e como isso é vivido. Como eu disse anteriormente, o ego é composto por 2 partes. Uma parte que nós chamamos de técnica, que é que cria a forma das coisas, e uma parte que nós chamamos sentimental ou de sensações, que é o que dá as sensações, sentimentos, emoções para o ser humano. Constrói uma realidade emocional para o ser humano. Vamos, dentro dessa construção da realidade, começar estudando apenas a parte técnica do ego. Essa parte técnica do ego tem 2 divisões. Ou seja, as formas são divididas em 2 grandes grupos. O primeiro grupo eu vou chamar de formas planetárias. O que é isso? Aquela forma que é dada pelo planeta. Faz parte global do planeta. Essa é a parte técnica do ego que forma as coisas do planeta. Um exemplo, parede. Parede é parede no planeta inteiro. Então isso é uma parte técnica global. Agora, tem partes técnicas que são específicas de cada ser humanizado. São desenhadas
pelo selo humanizado. E nós vamos chamar essa parte do ego de partes individualizadas, partes planetárias ou globais e partes individualizadas. Vou dar um exemplo. Como eu disse, parede é uma parte global. Parede é igual em tudo quanto é lugar do universo. Agora, o seu corpo é individualizado. Você desenha o seu corpo. Os seus olhos, a sua mão, tudo isso é individualizado. É você, é seu, você criou a forma, vamos dizer assim. Enquanto que na parte técnica universal, a forma é criada pela administração do planeta. Não sei se dá para ficar bem claro. Existe dentro da parte técnica o desenho das formas globais, que é desenhado pelo comando do planeta, é programado pelo comando espiritual do planeta, e existem as partes individuais, que são desenhadas pelo espírito que irá se ligar àquele ego. E existe ainda uma terceira parte, que eu chamaria de parte de ação. Eu não quero usar a palavra sensação, mas é a percepção de uma ação. Vou dar um exemplo, juntando as três coisas. O ser humanizado está num carro andando. O carro é o desenho planetário. O seu corpo foi desenhado por você, é particular. E a percepção de estar se locomovendo é uma terceira parte do ego. E o ego embaralha as três coisas e que a realidade de um ser humano está andando de carro. Deu para ficar mais ou menos claro? Primeira parte, a parte universal. Carro. Carro é carro em qualquer parte do universo, do planeta. Você foi desenhado por você. E o ato de se movimentar também foi criado. Foi criado como uma programação no ego. E o ego lhe cria essa percepção. Ficou claro isso? Eu sei que parece complicado, porque nós está pegando um instante da sua vida e se decompondo em diversas coisas. E é preciso se decompor em diversas coisas para que nós comece a lutar contra essa realidade. Eu estou andando de carro, porque espírito não anda de carro. Porque não existe carro, existe fluido cósmico universal. Porque não existe corpo, existe fluido cósmico universal. E não existe locomoção. Isso é uma percepção. Então nós vamos falar das três coisas, de como elas funcionam, de como elas são programadas, para nós entender essa construção da realidade e a luta contra essa construção, contra essa criação do ego. Vamos fazer a primeira coisa. Falar da primeira coisa, que é a parte técnica do ego, que fala sobre as coisas planetárias.
Esse programa, vamos dizer assim, que decodifica fluido cósmico universal para as coisas do planeta que você vive, é imputado, fala direito, filha, importado, é isso? Isso, pelo Espírito. O Espírito não se tem como alterar essa programação. Ele não vai conseguir alterar o ego ao qual se liga lá, para que veja, ao invés de parede, veja a mesa, por exemplo. Ele não vai conseguir alterar essa programação para, ao invés de ver oxigênio, ver nitrogênio, por exemplo. Foi o que eu disse outro dia. Nenhum espírito tem ainda a capacidade de ter programas de... Na hora que ele tiver essa capacidade, ele terá também a de alterar as realidades planetárias que vêm no ego. Mas hoje não tem. Então, com relação a isso, deve ficar bem claro que ninguém jamais vai poder deixar de ver, por mais elevado que seja, por mais liberto do ego que seja, vai alterar a visão sobre as coisas do planeta. Jamais vai alterar o sabor das coisas do planeta. Não é porque você vai se elevar que a tangerina vai ser mais doce. Esse sabor é universal, não é seu. Não é porque você vai se elevar que a laranja vai deixar de ser cor de laranja. Isso precisa ficar bem claro, porque se tem muita gente achando que quando se elevar espiritualmente, o mundo, as coisas do mundo vai mudar para ele. E não pode. Não pode porque o espírito nessa etapa não tem condição de influenciar nas formas planetárias, nas formas criadas ou na codificação de formas criadas pelos espíritos que governam o planeta. Então essa é a primeira parte. As formas que estão dentro da parte técnica do ego são planetárias, nesse caso universais para o planeta, ou seja, em qualquer canto é aquilo, são criadas pelos mentores ou administradores do planeta, de acordo com o grau de elevação dos espíritos que agora encarnam no planeta Terra. Segunda parte do ego, as partes particulares ou individuais. Essas particularidades que vêm no ego são criadas, a codificação dessas partes são criadas pelo próprio espírito que irá encarnar. Então o seu corpo foi desenhado por você, nos mínimos detalhes. Qualquer detalhe que envolva uma coisa particular foi desenhada, programada pelo Espírito. A codificação do fluido cósmico universal em formas foi criada pelo Espírito. Primeiro detalhe, antes da encarnação, calo, né? E não foi criada de uma vez só.
Mas todo o processo evolutivo foi criado pelo espírito. Então você, antes de encarnar, desenhou o corpo bebê e desenhou todo o seu corpo até ver isso. Seja com relação à aparência e técnica, seja com relação a partes do corpo, perna, baixos, órgãos internos que você tira lá ou não tira lá, pedelar ou não pedelar, tudo isso foi desenhado pelo espírito antes da encarnação. Da mesma forma que, no caso das coisas planetárias, o espírito, para se basear nela, o espírito se baseia na sua posição de elevação espiritual e na aventura ou a encarnação ou a provação que irá fazer. Então o corpo é criado pelo espírito antes da encarnação e ele é programado com a intenção de ser um instrumento útil para o espírito na hora da sua elevação. Na hora da sua provação. Esse programa também não pode ser alterado. Jamais. Por quê? Porque o espírito programa com um objetivo, quando está livre do ego, que esse objetivo ou realidade muda quando ele se liga ao ego. Então hoje você não pode mudar seu corpo, mas antes de por quê? Porque antes de encarnar você o fez desse jeito e sabia que o jeito que ele é aquilo que lhe seria útil para a elevação espiritual. Então já vimos duas das três partes. A primeira, as formas planetárias ou comuns que são programadas pelos mentores do planeta e não podem ser alteradas. E segundo, nós falamos da forma física que é programada pelo espírito que vai viver a aventura e também não pode ser alterada. Sérgio pergunta, dentro do tema, o planeta Terra está evoluindo? Sim, o planeta Terra irá evoluir. O novo mundo já surgiu. Nós estamos num processo de transformação do velho para o novo. Então hoje já nascem espíritos para a pobre, ainda nascem espíritos para a pobre expiação e já nascem espíritos para exoneração. O nascer aí é entre a APA, né? Ficou claro isso? Nós vai ainda adiantar. Agora, só um detalhe que eu queria deixar bem claro. Que eu falei no caso particular, mas não falei no caso planetário. Então, para nós não deixar margem a dúvida. Veja, eu disse que as coisas planetárias não podem ser alteradas. Aí você me diria, mas o homem derruba uma montanha. Isso é uma realidade criada pelo ego. Porque não existe homem nem montanha. Existe fluido cósmico universal. E tanto o corpo quanto a matéria física do planeta, né? Então esse ato, por exemplo,
desmontar uma montanha não é uma alteração, mas é uma vivenciação. Qual a diferença? A diferença é você achar que a montanha será perpetuamente montanha, quando eu falo que não pode ser mudado. E outro fato é você entender que a montanha estava escrita para ser montanha só até ali, e que quando ela foi desmontada, isso já estava previsto. Então não houve alteração no programa. Isso é uma coisa que precisa se ficar bem clara. Não existe rio poluído. Nenhum rio se alterou de limpo para poluído, porque isso já estava previsto. E se já estava previsto, fazia parte da programação, não houve alteração de programação, mas continuação da mesma programação. A programação que um dia dizia que era limpo e outro dia dizia que era poluído. Então não foi a programação que se alterou, mas a programação viveu as suas etapas. Isso é a base, uma das bases do ensinamento budista, que fala da impermanência das coisas. A impermanência de todas as coisas está projetada e programada na parte técnica do ego. O ciclo das coisas. Não há uma alteração nas coisas, mas uma vivência de ciclos. Ciclos esses já pré-programados. Eu quis fazer essa ressalva porque eu disse, por exemplo, no caso da coisa particular, que se você perder uma perna, esse desenho do seu corpo sem perna já tinha sido feito pelo espírito antes da encarnação. Mas e aqueles que serviram de instrumento para a criação da ilusão de que o homem destruiu uma montanha ou que poluiu um rio, também já tinham participado disso na parte técnica planetária. Aproveitando a parada, o Sérgio pergunta, dentro dessa programação, a Segunda Guerra estava programada e se foi para a evolução do planeta? A segunda, a primeira e todas as sem números também. E não só a guerra, vamos dizer assim, a guerra de exércitos, mas a guerra urbana, o assalto, o sequestro, tudo isso também. E foi programado para a evolução do planeta. É o que nós vamos falar agora. Até agora nós falamos em desenhos de formas, não em ação. Nós falamos em desenho de formas planetárias e desenhos de formas individuais. Agora nós vamos falar de ação, que é o terceiro elemento, a percepção de ações. No exemplo que eu dei lá no início, eu estava distribuindo em 3 coisas. O exemplo foi uma pessoa andando de carro. Você tem o carro, que é um desenho planetário. É feito pelos mestres do planeta. Você tem a pessoa, o corpo humano, que é o desenho feito pelo espírito. E você tem a parte de ação, o andar. A percepção de andar, que é outra parte do ego. É outra ilusão que o ego cria. O ego cria a ilusão de um fluido cósmico universal parecer para você um carro. O ego cria a ilusão de um fluido cósmico universal parecer o seu corpo. E o ego cria a ilusão da ação, a ilusão do movimento, que não existe. Então, dentro da guerra, o ego cria as partes
zelada de arma, de, como é o nome? Bala, de metralhadora, de lugares, de tanques. O ego quia, o espírito quia os corpos feridos e machucados. E aí o ego também quia as ilusões de ser ferido. E é isso que nós vamos falar agora. Então a terceira parte da parte técnica do ego, lembrando, ego se divide em parte técnica e parte emocional. A parte técnica se divide em parte técnica paletária, técnica individualizada e técnica de ação. Então a terceira parte é a parte da ação. Veja, se a sua realidade fosse guiada apenas por formas estáticas, fala direito o nome disso. Estáticas. Isso. Não haveria provação. Para que a prova aconteça, ou seja, para que o sentimento seja colocado frente a uma sensação para que você escolha, essa é a prova do espírito, é preciso haver animação. Como se diz o espírito da verdade, um corpo pode existir sem o espírito. O espírito, no caso, ligado ao ego. Mas ele jamais será animado. Porque a animação é criada pelo ego. O espírito não se movimenta no sentido movimentar-se que vocês conhecem. Mas essa movimentação das formas é zelada pelo ego. É por isso que vocês ouvem dizer que o espírito liberto desse ego, ele está integrado ao universo. Fala a palavra de lei. Integrado. Isso. Ele não se locomove pelo universo, ele é o universo. Porque não há locomoção para o espírito, não há ações para o espírito. O espírito não age como vocês compreendem a ação. Eu já disse anteriormente, a única ação do espírito é um pulsar. Pulsar. Isso. É um pulsar. E espírito não anda, espírito não senta, espírito não voa. A única atividade de um espírito é um pulsar. Ele recebe e emana sentimento, amor. É como o coração de vocês, que pulsa sangue. Só que ele, para essa pulsação, nem se contrai como o coração de vocês. Então, a percepção de ação lhe é sugerida como realidade pelo ego. A percepção de ação. Não há ação, porque a ação não existe. E essas percepções de ações são individualizadas. E o espírito é quem prepara essa percepção. Vou dar um exemplo. A velocidade, por exemplo. Se o espírito vem combater o medo, ele criará uma percepção diferenciada da velocidade daquele que não vem combater o medo. Então o espírito encarnado, o ser humanizado, o espírito ligado ao ego, ele tem uma percepção, por exemplo, da velocidade.
e acredita que todos têm a mesma percepção, mas não tem. É por isso que você diz, está correndo muito, e outros dizem, não está correndo nada. Porque a percepção da ação é diferenciada, e é produzida, é codificada pelo espírito antes da encarnação. Ela não é universal. Cada espírito padroniza a sua percepção da ação de acordo com a sua vivenciação, com aquilo que ele terá que fazer como provação. Outro exemplo, tem gente que não passa perto de um cachorro, porque já percebe a ação do cachorro querendo atacá-lo. E tem gente que não tem nenhum medo do cachorro, não tem a percepção do ataque iminente. Eu não estou falando ainda de medo, medo é sensação. Eu estou falando de percepção. Se pode perguntar a quem tem medo do cachorro, que ele olha para o cachorro e percebe que o cachorro está pronto para lhe atacar. Ele criou aquilo. Criou aquilo não. O ego criou aquilo. Porque ele pediu para se colocar, ele colocou no ego essa programação. Porque essa programação vai gerar uma sensação, e da qual ele precisa se libertar. Deu para compreender? Então são três coisas: uma forma planetária, uma forma individualizada, e essas formas se relacionam através de percepções de ações que também são individualizadas. Clara pergunta, essa terceira parte, perceptiva e programada pelo espírito, pode ser alterada no decorrer da vida? Boa pergunta, eu ia falar disso. Sim, ela poderá ser alterada. Como? Como eu disse, ela vai zelar uma sensação. E quando você não se prende à sensação que o espírito, que o ego vai jogar para você, você acaba, vamos dizer assim, não mais precisando dessa percepção. Então essa é a única parte que pode ser alterada. Aquele que tem medo da velocidade, por exemplo, tem a sensação de estar correndo, a percepção, eu não quero usar a palavra sensação, sensação é sentimento, mas tem a percepção de alta velocidade. Quando ele começa a superar o medo, essa percepção de velocidade se altera. E aí ele não percebe mais aquela alta velocidade. E começa, vamos dizer assim, eu vou falar em língua de vocês, começa a achar normal aquela velocidade mais alta. Essa normalidade daquela velocidade mais alta já é uma exposta a um trabalho do espírito para libertar-se das sensações guiadas pelo ego. Eu acho que está ficando um pouco confuso, Joaquim, você dizer que para você sensação é sentimento. Para a gente sensação é a sensação do paladar, do olfato, do tato. Então fica difícil. Isso é percepção. Eu estou usando... Se você muda a maneira que nós entendemos as palavras, acaba ficando difícil para a gente. Desculpa, Fia, se alguém mudou não fui eu, foi o Buda. Porque eu estou usando os 5 agregados do Buda. Percepção, aquilo que é percebido pelos órgãos de sentidos do corpo. Sensações, emoções, sentimentos que o ego lhe manda. Tá certo?
porque também faltam palavras, né, filha? São muitas coisas que nós estamos falando aqui, que não existem palavras na língua de vocês, nenhuma língua do planeta, porque são coisas até agora desconhecidas. Se tivesse, o moço do São Paulo não está aí não, né, filha? Mas a Penabanca está aí. Penabanca, o que nós estamos mostrando nessas três coisas? O que nós, vamos dizer assim, colocou na mesa de operação e dissecou? Apesar que isso é impossível, porque essa parte é imaterial. É a psique. Aquilo que a psiquiatria estuda, que é justamente esse mundo mental. Porque são essas coisas, aliadas às sensações, que vão criar a realidade. Aquilo que a pessoa vive como real. Então ele tem uma forma universal que é o cachorro. Tem o seu corpo, que é uma forma desenhada por ele. E tem a ação, pré-programação de ação, e tem a sensação. Isso que é a realidade. Você andando na rua, um cachorro vindo em cima de você ou não. E o medo do cachorro vir em cima de você. Então, com isso nós está dissecando a tal da psique, que os psicólogos estudam. E essa psique é o ego, é o eu material, é o ser humano, que nada mais é do que um espírito inconsciente, que o espírito que está não consciente pelo ser humano, e o ser humano vivendo, e o espírito vivendo essa condição humana. Como a filha disse, palavras são difíceis, porque não existe, quem sou eu? Ainda outro dia, no domingo aqui, o moço disse assim, quando eu durmo, meu espírito, é essa a linguagem vulgar de vocês, quando eu durmo, meu espírito. Mas você é o espírito, mas você não tem consciência de que você é o espírito. Você acha que você é o eu material, o ser humano. Mas isso é o ego. E você está vivendo anexado, alinhavado, preso a esse ego, no seu inconsciente, sem ter consciência de você. É por isso que fica mais complicado se falar dessas coisas. Mas deu para compreender isso, para nós passar então para outra parte. Sair da parte técnica e começar a falar da parte emocional ou de sensações. Essas três partes então compõem a parte técnica do ego, a parte de formas do ego. Existe a parte emocional ou a sensação. Vamos falar um pouco dessa parte emocional. Que aí sim, Penabanca, pode ser chamada de personalidade. A parte emocional ou a personalidade do ego é criada pelo espírito. Também, antes da encarnação. É criada como instrumento de provações, ou seja, como construções de realidade que ele precisa se libertar. Vou dar um exemplo. O espírito que tem na sua personalidade a característica da ansiedade, ou seja, o espírito que recebe do ego a sensação de ansiedade sem ter ações, é um espírito que veio provar que é capaz de se libertar dessa ansiedade. Como nós já disse lá atrás, o ego é o tentador. Ele sugere uma realidade como prova,
para ver se você se liberta daquela ilusão, daquele maia, daquela irrealidade que ele está lhe criando. Então veja, se você vem, por exemplo, com uma personalidade amorosa extrema, você veio para se libertar desse... Eu não gostaria de falar da amorosa, porque você não sabe o que é amor. Mas vamos dizer que você veio com uma personalidade de dedicação ao mundo material, às pessoas do mundo material. Você precisa se libertar daquilo. Não deixar de ser, mas se libertar disso. Se libertar de ter que ser. De ser obrigado a ser. Porque quem está dizendo que você tem que ser, prestar socorro a todo mundo, não é você, é o ego, lhe propondo realidades para que você lute contra elas. Como eu já disse, a vitória sobre o ego não é você alterar o ego, ou seja, deixar de ser ansioso para ser calmo, mas é você não ser nem ansioso nem calmo. Simplesmente ser você, espírito, que não participa dessas sensações. Vive no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor universal ao próximo. Então esse segundo elemento do ego, primeiro elemento, a parte técnica dividida nas três partes, segundo elemento, o elemento emocional, é o elemento criado pelo Espírito. E é o elemento criado pelo Espírito para as suas provações. E agora então, nós chega à realidade de um determinado momento. Vamos continuar no nosso exemplo de um ser humano andando de carro. O que é um ser humano andando de carro? É um espírito integrado ao universo, recebendo do ego a codificação do carro, que foi programada pelos mestres universais, recebendo do ego o eu material, o corpo, que foi programado pelo Espírito, recebendo do ego a percepção da velocidade e recebendo do ego a sensação do medo. Esse é o momento na vida desse espírito. Essa é, vamos dizer assim, se nós tivesse como ver pelos bastidores da vida, como nós veríamos a vida, como os espíritos veem a vida, espíritos fora da carne, espíritos com grau de elevação, eles veem isso, eles veem um espírito parado, sendo bombardeado na sua inteligência, na sua propriedade inteligência espiritual, não se tem nada a ver com material, sendo bombardeado na sua inteligência espiritual por esses fatores e criando a realidade ilusória de que ele está dentro de um carro, se locomovendo a uma alta velocidade e que está sentindo medo por causa disso. Agora deu para ficar claro? Isso é o mundo que vocês vivem. Vocês estão sentados na frente de um www? Não! Você, espírito, está
empalado no universo, bombardeado pelo ego, que lhe diz que você está no planeta Terra, em tal cidade, em tal compartimento. Como é que é o nome disso, filha? Não é compartimento, ambiente. Em tal ambiente, acontecendo determinada ação, e que está lhe dizendo, lhe dando uma sensação referente a essa ação, de acordo com a programação feita antes da existência. Sérgio pergunta, dentro desse ego, devemos ouvir a razão ou a emoção? Nenhuma nem outra. Porque a sua razão é o ego. A sua emoção é o ego. O que você precisa é se libertar da razão e da emoção. E ir para onde? Por amor a Deus. Amor que eu estou dizendo, amor universal, que não tem nada a ver com emoção, que se traduz num estado de paz, tranquilidade e harmonia, e felicidade incondicional. E assim você deve se sentir. Isso é o que você precisa fazer. Não importa o que o seu ego está lhe bombardeando. Se o seu ego está lhe bombardeando, está num carro, se locomovendo em alta velocidade e lhe dá medo, não tem problema. Permaneça em paz, em felicidade, em harmonia e em felicidade universal. Se o seu ego está lhe bombardeando com todas as imagens de uma festa linda, maravilhosa, que você adora, e está lhe dando a sensação do prazer, daquilo é ótimo, maravilhoso, não perca a sua harmonia, não perca a sua paz, não perca a sua felicidade incondicional e ceda ao ego, indo à ansiedade, desculpa, a ansiedade não é o nome, mas a exaltação do prazer. Então aí está a realidade do mundo de vocês. Uma realidade que eu chamaria dentro do conhecimento de hoje de uma realidade virtual. Um espírito parado, sem movimentação, que recebe toda a movimentação e todas as formas, a movimentação e as sensações a partir de um elemento externo a ele. Elemento esse que o Buda classificou como poluição adventícia, ou algo que altera a pureza do espírito após o advento ou o nascimento na carne. Altera porque altera a realidade do espírito, que há formas em elemento, fluido cósmico universal, que não tem forma, que as sensações, aonde só existe amor universal, é ilusória, porque nada disso existe na realidade. São utopias, são ritualismos, são coisas pré-programadas pelo Espírito. Não só pré-programadas, mas são pré-programadas pelo Espírito para toda uma encarnação, ou para toda uma aventura espiritual. Ele programa todas as opções de forma sua. Programa todas as opções de ação sua. Programa todas as opções de sensações que o ego vai lhe transmitir. Ou seja, escreve pergunta por pergunta da prova. E aí se liga
ou seja, encobre a sua consciência espiritual que guia a verdadeira realidade com aquilo que vocês chamam de véu do enriquecimento e passa a ter apenas como guia o ego, guia consciente, mas vai continuar no inconsciente puxando, escolhendo se vai puxar a sensação que o ego lhe dá ou se vai puxar amor universal. Não sei se eu me fiz entender direito, mas é isso que acontece. Se eu não fiz, eu peço que me desculpam, mas como eu te disse, as palavras são muito difíceis, porque falta muita palavra para falar de muita coisa que você nem sabe que existe. Nós temos aqui dois questionamentos, da Clara e do Sérgio. Vou fazer primeiro da Clara. Pai, sinto que para poder superar isso, parece que temos que exercitar uma entrega, como se eu tivesse que viver isso assistindo para poder superar. É isso? Não negar e viver assistindo? Você usou dois ensinamentos de mestre na sua fase para compreender o que precisa ser feito na encarnação. Primeiro, entrega. Cristo falou isso. A entrega a Deus. Pai, me entrego nos seus braços. Sim, é isso. A entrega a Deus é fundamental. E quando nós for falar então dos ensinamentos, nós vamos falar da fé. A entrega a Deus, porque sem ela você não vai conseguir. Segundo o que você falou, assista a sua vida. É o ensinamento do Krishna no Bhagavad Gita. E pousa em mim, assista a sua vida. E é isso que você precisa fazer. Porque essa realidade virtual criada pelo ego é como se fosse um filme que vai acontecer sem a sua participação. Porque você, espírito, está incompalado, simplesmente pulsando. Enquanto toda a ação está rodando a partir de um programa pré-programado. Então assista esse programa como você assiste a televisão. A televisão é uma realidade virtual que você assiste sem participar dela. Queria que fosse assim, né? A maioria se envolve emocionalmente com os programas. Assim como a maioria dos espíritos se envolve emocionalmente com o ego e vai atrás das sensações. Isso vem de encontro à pergunta agora do Sérgio. Se o senhor poderia ser mais claro, pois ele toma decisões baseadas nas emoções. Ele está errado? Você não toma decisão baseado na emoção. A decisão é uma ação. Ela está pré-programada. Você só tem a ilusão de estar tomando a decisão agora. O que você pode fazer é se prender a essa ação proposta como se fosse acontecimento de agora, ou seja, eu tomei a decisão, ou você dizer, o meu ego tomou a decisão. Agora, se o que o meu ego decidiu vai acontecer, ou seja, está na programação ou não, eu não sei. Vamos esperar chegar lá na frente para ver. Vou dar um exemplo para você. Alguém lhe convida para ir à sua casa, a casa dele. E você responde, eu vou. Não foi você que respondeu, não foi a pessoa que lhe convidou. Tudo isso foi articulado pelos egos,
O ego de cada um, mas o comando do planetário dos espíritos. E aí, então você ouve, vamos dizer assim, ou toma consciência de que o ego disse que vai. Agora, você sabe muito bem que você decidir ir não é garantia de que ir lá. Você pode ir ou não ir. E sabe muito bem que a questão de ir ou não ir, e depende de você. Porque muitas vezes você se programa para ir e não vai. E muitas vezes você se programa para não ir e acaba indo. Então o que você precisa fazer é dizer, o ego disse que vai. Agora, se no desenrolar desse filme o ego tiver ido, o personagem, é que eu chamo o ser humano de um personagem do espírito. Se o personagem for, louvado seja Deus. Se o personagem não for, louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que você precisa é fugir dessa questão de achar que você decidiu. Você só pode decidir permanecer em paz, amor, felicidade universal, indo ou não indo. Agora você não pode decidir ir a lugar nenhum. É por isso que o Cristo diz, não jure por nada, que seja do céu ou da terra. Não garanta nada. Se lhe perguntarem alguma coisa, diga apenas sim ou não. Isso está na Bíblia, no Sermão do Monte. E quer dizer exatamente isso. Se alguém lhe disser, você vai na minha casa? Se o ego disser sim, você diz, o ego disse sim. Agora, se ele vai ou não vai, eu não me comprometo com isso. Dentro dessa criação de realidade, faltou apenas um detalhe para nós conversar. Aí, nessa ação, sempre participam mais de um espírito, ou mais de uma forma. Mesmo quando você está pensando em alguém, esse alguém está participando, já que tudo é virtual, naquele momento com você. Então veja, você programou a sua existência nesses itens que nós conversamos até agora. E o outro, o próximo, programou a existência dele nos mesmos itens que você. Ele também não pode mudar, e você também não pode mudar. Então é preciso, por exemplo, que você seja levado a conhecer, vamos dizer assim, sua futura esposa ou seu futuro marido. Porque você e ele ou ela, que fizeram uma programação de ação do ego, aonde em determinado momento haveria uma coisa chamada casamento ou união dos seus egos ou das suas criações, uma vida em comum. Então precisa você ser direcionado. E isso acontece através dos espíritos trabalhadores do universo. Ou seja, através do seu ego e através da programação da ação, eles lhe direcionam para ir, estar e fazer o que você tem, aonde você tem que estar e fazer aonde você tem que ir, aonde você tem que estar e fazer o que tem que fazer. Isso também está no livro do Espírito, Intervenção dos Espíritos sobre o Mundo, canal. São eles que conduzem o fantoche,
o personagem, ser humano, no seu caminho dentro da virtualidade. São eles que direcionam os cenários que irão aparecer na sua existência. Lá é bem claro, Kardec diz exatamente com essas palavras: o espírito é guiado. Se o espírito tem que morrer subindo uma escada, nenhum espírito, se um ser humano tem que morrer subindo uma escada, nenhum espírito vai quebrar a escada, vai levar você para a escada quebrada. É bem claro nesse detalhe. Então, com isso, nós fecha toda a parte da realidade da sua vida. É o seu ego, com todas as programações. O ego, com todas as programações de quem você está se relacionando. E esse relacionamento foi completamente induzido pelo mundo espiritual, por ordem de Deus, que conhece a programação de cada espírito do universo. Deus comanda os espíritos para que eles manipulem dentro do programa do ego as formas e encontros e desencontros para que a ação aconteça dentro das programações que teria que existir. Isso então é a realidade da vida carnal. Isso é a grande aventura do espírito. É viver esse mundo virtual. Lá atrás nós comparou essa grande aventura como subir um pico. E agora nós falou que é a caminhada. É essa vida virtual. Essa é a grande aventura, é o entendimento que o espírito tem que fazer se quiser alcançar a sua elevação espiritual. Porque, como nós já definimos, o espírito só se eleva passando por pó. Vou aproveitar aqui a pergunta da G, né? Nós estávamos falando de acabar o romantismo do casamento, Joaquim. Eu estava brincando aqui com a Ana que nossos casamentos foram para o espaço, né? Viraram apenas uma união de egos e mais nada. Desculpa. O romantismo do casamento é uma sensação que você programou no ego e que você precisa vencer. O casamento foi por que você falou, filha? Por espaço? Mas nunca houve. O romantismo foi para o espaço. Mas o casamento também nunca houve. Nunca houve essa união com as verdades que vocês querem dar. Isso faz parte do ego, da programação planetária ou da região que você vive. O que existe na verdade? Provas para espíritos. Então o casamento é uma união de egos, como a Fia está falando, para formações de espíritos. Vou dar um exemplo. Uma mulher arrumadinha casa com um homo bagunceiro. Uma mulher arrumadinha é um espírito vivendo um determinado ego, com a determinada sensação e com a ação que aquilo tem que estar daquele jeito para ela estar mais arrumada. E o homo bagunceiro é o espírito vivendo um ego que lhe dá uma determinada ação, uma determinada sensação. E eles são em contraposições para que o ego atice a sua arrumação ou a sua bagunceira, para que ver se você se pende aos seus padrões, ou para ver se você mantém-se em paz, harmonia e felicidade. Isso é o casamento. Isso é o que vocês chamam de casamento, porque espírito não casa. Na Bíblia, o Cristo fala isso. A mulher que casa com 7 irmãos, quando chegar no céu, e os 7 morrem, né, cada um de uma vez,
E quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? O que isso diz? De ninguém, porque no céu não tem casamento. Então o espírito não casa. Não há casamento. Há sim união de dois egos que são necessários para a libertação de cada um deles do seu próprio ego. Se você assar o romantismo aí fica difícil. Aliás, no universo não há tempo para essas besteiras ou individualismo de romantismo. Tudo é prático e tudo é amor universal. Eu não diria isso. Eu diria que se Deus criou o romantismo, ele faz parte da nossa prova. Isso, faz parte da sua prova. Então é para você vencê-lo e não se entregar a ele. Então no universo, fora do mundo encarnado, não existe. Já foi vencido. Então hoje nós cumprimos mais uma etapa do nosso trabalho. Nós vem falando sobre a encarnação. Nós vem explicando que é a encarnação, a grande aventura, a maior aventura do Espírito. E hoje nós construímos a realidade que vocês vivem, que é, na verdade, a prova de cada um. Se você é rico, você precisa vencer as sensações que a riqueza traz. Se você é pobre, você precisa viver as sensações que a pobreza traz. Se você é de classe média, você precisa viver as sensações que a classe média traz. Se você é homo, você precisa viver, se libertar das sensações que a masculinidade traz. Se você é mulher, você precisa se libertar das feminilidades que a forma traz. Isso é a encarnação. Agora, hoje nós também diz que 3 partes: seu corpo, suas ações e suas sensações são escritas por você mesmo, e que elas correspondem ao seu grau de elevação espiritual. Amanhã, então, nós vai falar exatamente disso. Por que um espírito escolhe casar com outro? Por que um espírito escolhe formar um ego e uma ação aonde ele seja um mendigo? Por que um espírito escolhe construir para ele uma vida na babesca? Será sobre isso que nós vai falar amanhã. A realidade está construída. A realidade virtual com a qual você vive o dia inteiro. Agora, por que essa realidade virtual? Por que não outra realidade virtual? Eu sei que tem muita gente que diz: por que eu não nasci naquele país? Por que eu não nasci rico? Por que eu não nasci pobre? Por que eu não nasci branco? Por que eu não nasci preto? É tudo isso que nós vamos estudar amanhã. Por que você nasceu do jeito que você é? Ou seja, por que você construiu essa realidade virtual para você, ao invés de construir outra? Nós temos uma pergunta aqui que eu havia pulado, né? Mas está em tempo ainda. Leo pergunta: as doenças vividas em vida são escolhidas antes da encarnação pelo próprio espírito? A doença é uma ação e acontece num corpo físico. A doença não é do espírito, é do corpo. Se o corpo é desenhado pelo espírito e se as ações são programadas pelo espírito, sim, todas as doenças que você vivenciar dentro da realidade virtual, porque doença não existe, é uma realidade virtual, é uma forma, uma ação
e uma sensação dada pelo ego, elas foram criadas antes da encarnação, assim como as suas possíveis culas. Temos aqui uma pergunta da Bernadette Kim. Ultimamente tenho passado mais tempo no hospital que em casa, e eu detesto o hospital. Isso acontece para que eu vença esse detestar? Você ouviu a palestra completa hoje, noviça rebelde? Você não está no hospital. Você está vivendo, você espírito está no universo pulsando e vivendo uma realidade virtual que você chama de hospital. E você faz isso não porque seu pai esteja doente, ou porque alguém precisa de você lá, mas é como povo. E se a sensação que está vindo quando você está vivendo essa realidade virtual é uma sensação de desgosto, de não querer, você está recebendo essa sensação do ego, não é você que não está gostando, mas está se escravizando a isso que o ego está dando. Ou seja, eu olhei para botar dentro do ensinamento, mas falando calamente, calo que é pobre. E aí se fala aquilo que nós estávamos conversando agora. A ação de cada um nos acontecimentos para a sua vida. Seu pai tem que ir para o hospital porque ele programou isso para a prova dele. Mas você nasceu como filha dele e está vivendo essa época, entre outras coisas, para aproveitar essa carona na realidade virtual dele. E aí fazer sua prova. Isso chama-se interdependência das coisas. Todos dependem um dos outros para que a ação do seu ambiente virtual, para a ação do ego, para que o ego dê sensações e cada um faça a sua aprovação. Sérgio pergunta, dentro da programação espiritual, existe prioridade para a reencarnação para os menos evoluídos e existe um tempo de uma para outra? Não. Não existe prioridade, porque se existe, quem comanda a encarnação é Deus. Se Deus tem alguma prioridade, ninguém sabe, porque ninguém conhece Deus. Então eu só posso responder para você que cada um encarna na hora que Deus determina que encarne. Aliás, cada um só começa a fazer essas programações todas assim que é determinado por Deus que ele faz. Porque o ato de nascer, que é o que você chama de encarnar, já faz parte da programação. E que a encarnação não começa no nascimento, mas na programação da vida. Agora, qual é a segunda parte da pergunta, filha? Se existe um tempo de uma para outra. Uma reencarnação para outra. Não. E cada um e Deus só dá a ordem para que cada um monte o seu livro da vida, que é essa programação, quando Deus considera o espírito apto e pronto para a aventura. Vamos dizer assim, não sei se você se lembra, na época das grandes descobertas, dos grandes navegantes. O navegante queria fazer uma volta ao mundo,
ou em descobrir novas terras, como Pedro Álvares Cabral. Ele fazia toda a sua programação, mas só começava a se programar depois que recebesse do EI a autorização para isso. E só zapalia depois que o EI considerasse que estava tudo pronto para ele zapar. É a mesma coisa. O espírito só começa a se programar quando Deus acha que ele pode se programar, e só se liga ao ego, ou seja, começa a encarnação, quando Deus sabe que ele está pronto para obter bom sucesso na sua aventura. Então não há tempo pré-fixado. Até porque lá em cima não há tempo, né? A união de duas pessoas que inicialmente se amavam, com o dia a dia, pode trazer certas rotinas, e uma delas fica desanimada com as coisas do casal, casa, inclusive com as calúnias que a sogra inventa. Coisas de nora para que o casamento seja desfeito. Como voltar àquele amor inicial, que já não será mais o mesmo após a calúnia? Perdão, esquecer a calúnia seria uma forma para retomar o amor? Olha, essa pergunta Ela pede está desculpas muito boa. porque ela não ouviu a palestra toda. Essa pergunta está muito boa. Duas pessoas que casam porque se amam. Realidade virtual. Sensações dadas pelo ego. Duas pessoas que casam não tem amor. O amor é uma sensação criada pelo ego para justificar esse amor que você está falando, né? Conscientemente a união. Então, aquele que se acha apaixonado por uma pessoa é um escravo do ego. Porque essa paixão dada pelo ego é prova para ver se você vai entrar na exultação do prazer ou se você vai manter-se equânime na vida. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, com o decorrer dos anos essa paixão passa. Não passa. O ego para de mandar. O ego para de mandar essa ilusão. E começa a mandar outras. Que outras são essas? São aquelas que você precisava ser povada com aquela união. Eu dei um exemplo. Marido bagunceiro, mulher arrumada. Enquanto estão sob a ação do ego, que sugere a paixão, a emoção da paixão, isso não é visível. Mas ao longo do casamento, o ego para de enviar a sensação da paixão e começa a enviar a sensação da contrariedade do que o outro está fazendo. E aí vocês dizem que o amor acabou. Não acabou, nunca existiu. É o ego que para de enviar uma sensação e emite outra. E como o Krishna diz, o verdadeiro sábio não se lamenta nem por ele nem pelos outros. Então o verdadeiro sábio vive a vida na tranquilidade. Ele não se exalta no prazer, não se exalta nessa paixão e nem se deprime quando o ego diz que ele tem que sentir-se mal com o que o outro está fazendo. Aí você se toca num ponto específico, nas calúnias. Não existem calúnias. Ninguém pode caluniar ninguém. Porque tudo que alguém disser é mentira. Porque é programação do ego. Não importa se a pessoa viu, se tem certeza absoluta. Porque a certeza absoluta que ele teve é o ego que disse que aconteceu aquilo. Aquilo não aconteceu.
Então não há calúnia, há provas. Há alguém cujo ego está criando verdades que são contrárias às suas verdades, e o seu ego está lhe lançando uma sensação de ter sido caluniada, de ter sido atacada, de ter sido ferida. E você está embarcando no ego. Está aceitando isso como se isso fosse real. E isso é virtual. Isso é cinema. Isso é uma peça passando na sua frente. Perdão? Perdão vocês não conhecem. Porque ninguém pode perdoar uma calúnia. Porque se já se sentiu caluniado, não há mais perdão. Porque o perdão não é você, não, vamos dizer assim, não acusar, não penalizar. Mas o perdão é você nem se sentir ferido. Se você já se sentiu caluniado, ferido, não há como perdoar. O que você precisa não é perdoar ao próximo, é você deixar de se sentir desse jeito. Olha, moça, nesse caso, eu aconselho para você uma história de um mestre oriental. Ele diz que uma mulher casada foi procurar ele para fazer um veneno para que matar a sogra, porque ela detestava a sogra. A sogra caluniava, queria comandá-la dentro de casa. A sogra pisava nela. E esse mestre fez o remédio. E disse para a moça: você tem que dar todo dia. Porque se você não der todo dia, ele não vai fazer efeito. E mais importante que isso, você precisa se tornar amiga da sua sogra. Por quê? Porque se você continuar inimiga e ela morrer, vão desconfiar de você. E aí vão lhe acusar de ter matado a sogra. E a moça fez direitinho. Todo dia botava o remédio na comida da sogra. Passou a se tornar grande amiga da sogra. E nada da sogra morrer. Um dia, depois de passado algum tempo, essa mulher voltou ao mestre e disse: mestre, por favor, me dê um antídoto para o remédio que eu estou dando à minha sogra. E o mestre disse: por quê? Porque agora que eu tirei os preconceitos que eu tinha com ela, me tornando amiga dela, eu descobri como ela é uma pessoa carente e que precisa de mim. E eu agora quero ajudá-la. E se ela morrer agora, eu não vou poder ajudá-la. E o mestre disse: você não precisa de antídoto nenhum, porque eu nunca dei veneno para você. Eu dei remédio para fortalecer sua sogra. Então faça isso. Retire toda essa preconceituosidade, ou seja, tudo que você acha que estão fazendo. Compreenda que isso é prova para você, e compreenda que ela é instrumento da sua prova, e que por isso é uma pessoa carente, e que precisa urgentemente do seu amor. Porque aí você vai ver como ela é que está mantendo a sua união. Porque se você não precisasse mais dessa sogra, ou seja, se você não precisasse mais dessa prova, talvez você não tivesse mais junto com o seu marido. Porque você não vai casar com o seu marido e ficar casada por paixão, mas por necessidade de prova. Saibam de uma coisa, meus filhos. Para qualquer coisa que vocês me perguntarem, só existe uma resposta.
ame. Ame a Deus. Confie no Pai. Saibam que se Deus é a seu favor, ninguém pode ser contra. Então ame, mesmo aqueles que vocês consideram contrário a vocês. Mas mais do que amar a eles, ame o que eles lhe fazem. Porque eles, seja quem for, são instrumentos da sua prova. Sem uma pessoa que lhe contalie, você não teria vicissitudes. Sem uma pessoa que lhe passe a mão na cabeça, você não teria vicissitudes. Então ame quem lhe passe a mão na cabeça, e ame quem lhe desagrada, dizendo: louvado seja Deus por você ser o instrumento da minha aprovação. Louvado seja Deus por você estar participando da minha realidade virtual, que guia minha prova, para que eu possa exercitar ao meu amor universal, libertando-me da ação do ego.